heavy workload. Hardly any private life. Lots of responsibility. Always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. Boa noite. Bem-vindos a todos a mais um evento da Academia Escalop Bebral. Hoje à noite nós temos um tema muito interessante para conversar aqui. A gente vai conversar sobre nutrição clínica, aspectos no paciente grave com COVID. Esse é um tema muito interessante, porque é um tema que necessita ser abordado em várias discussões sobre medicações, como tratar, etc. E muitas vezes nós deixamos a nutrição clínica um pouco à parte, e isso é extremamente necessário. Vamos apresentar esse tema de uma forma muito interessante. Vamos expor uma visão multiprofissional. Para isso, nós temos aqui junto a nutricionista Nara Lopes. Ela é mestre em nutrição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é nutricionista especializada em nutrição enteral e parenteral. Temos junto também a enfermeira Andréa Minuti. Ela é enfermeira e especialista em nutrição enteral e parenteral, vice-presidente do Comitê de Enfermagem da Braskem. E tem eu, né? Meu nome é Rubens, para quem não me conhece, Rubens Lodge. Eu sou gerente médico na Bebral, eu sou professor de farmacologia e nefrologia na Universidade Metropolitana de Santos e sou médico nefrologista de formação. Junto com a gente está uma equipe grande para colocar para vocês a melhor qualidade de informações para esse momento que a gente está vivendo, um momento quase de caos. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos começar a conversar um pouquinho sobre esse tema. É importante a gente entender que muito do que a gente sabe do paciente grave continua valendo com o COVID, né? Continua valendo com o paciente grave
com infecção com SARS-CoV-2. E é muito importante a gente entender qual é a dimensão da terapia nutricional dentro de um bloco de terapia intensiva, dentro do tratamento com o paciente grave. Essa é uma questão fundamental. O aspecto da nutrição clínica dentro da terapia intensiva, ele tem dimensões maiores do que a nutrição clínica na enfermaria ou fora, porque eu tenho várias questões que vão impactar nesta nutrição clínica. Quando eu olho um box de UTI, quando você olha a visão do médico, do intensivista, ou do nutrólogo que está acostumado a trabalhar dentro da UTI, a gente começa a entender que existem vários aspectos muito complexos. Esse paciente está em uso de droga vasoativa, esse paciente está sedado, está em ventilação mecânica, esse é um paciente que está desnutrido, ou porque ele chegou desnutrido, porque se ele adquiriu uma desnutrição depois de sua doença, é um paciente que muitas vezes ele está em vários outros procedimentos clínicos, como diálise, por exemplo. Quando a gente fala especificamente de COVID, a gente tem que entender que esse COVID grave, a sua maioria está sedado, essa sua maioria está em ventilação mecânica, e muitas dessa sedação é feita com propofol, a gente vai conversar com ele. Esse paciente está sob drogas vasoativas, e as drogas vasoativas têm um impacto importante na irrigação da mucosa gastrointestinal, isso vai impactar na nossa seleção terapêutica. 30% dos pacientes sob COVID grave têm que fazer diálise, tem uma afecção renal, tem uma insuficiência renal aguda, e pelas diretrizes internacionais, a gente sabe que a diálise contínua é a mais bem indicada, é padrão ouro para isso, e muitas vezes usam anticoagulantes como citrato com destroses. Todos esses aspectos vão impactar na terapêutica nutricional desse paciente. Esse paciente, ele é um paciente grave, esse paciente é um paciente que necessita que eu tenha um olhar mais amplo. Para dizer isso, a gente tem que começar a conversar o seguinte: olha, nós sabemos já que os pacientes mais idosos são mais afetados com Covid. Não quer dizer que não são afetados os outros pacientes. Nós temos jovens, sim, entubados na UTI, etc., mas os pacientes mais idosos são mais afetados, a ter uma forma mais grave. E a gente percebe que quanto mais esse paciente é idoso, mais o risco de desnutrição pré-infecção que esse paciente tem. Quando você vê esse trabalho de internações hospitalares, conforme a idade, a gente vê que até uns 50, 60 anos, eu tenho mais ou menos a mesma incidência de desnutrição moderada e grave. A partir dos 50, 60 anos, isso explode, né? Eu tenho ali pacientes de 70 anos que têm aí 35% de desnutrição moderada ou grave ao adentrar na terapia intensiva, ao adentrar no paciente internado em um hospital. Isso leva um aspecto de maior risco ainda para esse grupo de paciente. Quando eu vou olhar essa desnutrição em aspectos inerentes ao COVID e à ventilação mecânica, esse outro trabalho mostrou para a gente o seguinte: olha, quando eu alcanço 80% ou mais da minha meta calórica, eu tenho uma sobrevida. Quando eu alcanço de 50% a 80%, essa sobrevida cai, e quando eu alcanço até 50%, essa sobrevida cai mais ainda. Então, a gente começa a entender que a desnutrição prévia tem um impacto importante na mortalidade desse paciente, mas como eu vou corrigir essa desnutrição durante a minha internação desse paciente grave, também tem um impacto importante na sobrevida do paciente. O paciente desnutrido da UTI, ele tem 82% mais de chance de mortalidade dentro de terapia intensiva ou dos 28 dias sequentes à internação em terapia intensiva. 82%. Isso é muita coisa. Em outras palavras, quase dobra a mortalidade do paciente desnutrido do paciente nutrido. Em outras palavras, a gente se discute muitos aspectos variáveis de mortalidade do paciente grave, paciente séptico e o paciente com COVID, mas a nutrição ela tem um impacto muito, muito grande. E essa nutrição, ela vem de várias fontes, né? O paciente que tem risco de desnutrição, ele pode ter uma desnutrição social, né? Uma desnutrição relacionada a condições socioeconômicas, a aspectos psicológicos. Ele pode ter uma desnutrição de uma doença, mas sem inflamação, de uma doença crônica sem inflamação. Mas é a desnutrição
ocasionada por uma doença com inflamação, ou crônica ou aguda, que tem o maior impacto nesse grupo de pacientes. E é desse grupo de paciente, essa desnutrição levada a uma doença aguda ou uma doença crônica que ficou mais agudizada, uma doença respiratória com inflamação, é que vai ter o nosso cuidado especial agora, e por isso que a gente tem alguns tipos de recomendações especiais, cuidados especiais para a gente fazer, né? O primeiro cuidado especial, quando a gente vai olhar as diretrizes da ASPEN, da ESPEN, da BRASPEN, de todas as sociedades internacionais de nutrição enteral especializadas em paciente grávido, a primeira recomendação é avalie o risco. Se você não avaliar o risco, você não sabe que você tem dentro do seu ambiente de terapia intensiva um paciente com risco de desnutrição que está evoluindo com maior risco de mortalidade. E para isso, eu vou entender que eu tenho pacientes diferentes, eu tenho riscos diferentes conforme idade, conforme inflamação, eu tenho impactos diferentes, eu tenho ferramentas diferentes para avaliar esse risco e esse processo de desnutrição. A gente sabe que um paciente em casa, um paciente com comorbidades, ele deve ser avaliado nutricionalmente pelo menos anualmente, né? Muitos gostam do score de MUST, é um score mais tranquilo de fazer, é um score ambulatorial, por assim dizer. A partir do momento que esse paciente, ele é um paciente um pouco mais de risco, ele adentra um ambiente hospitalar, e eu tenho uma suspeita de COVID, eu vou olhar esse paciente agora com um cuidado mais especial. Esse paciente, ele é um paciente de risco, ele é um paciente com comorbidade, ele é um paciente idoso, é aquele grupo de pacientes que tem mais risco de desnutrição nesse primeiro momento? Ele falou, sim, ele é. Não, se ele não é, ele segue os padrões usuais do hospital, etc. Não, ele é um paciente de risco porque ele é idoso, porque ele tem várias comorbidades, etc. Bom, então, se ele é um paciente de risco com várias comorbidades, eu vou pensar o seguinte, olha, eu vou usar os padrões que nós costumamos usar. O NRS 2002 é excelente ferramenta a esse respeito em avaliar esse paciente de risco. Acontece que as diretrizes internacionais, principalmente a ASPEN e a ESPEN, falam de um outro score de risco, que é o NUTRIC. Esse score de risco ele é menos aplicado porque ele demanda alguns dados que muitas vezes não é usual na clínica, na terapia intensiva, como a dosagem de interleucina, por exemplo. Então, quando eu vou olhar lá a BRASPEN, a ESPEN e o ASPEN, eles vão dizer, esse paciente é grave, esse paciente está dentro de um ambiente de terapia intensiva, use o score de NUTRIC, que seria o melhor score para essa terapia. O fato é o seguinte, use alguma coisa, né? Se você não tem a dosagem de interleucina no seu ambiente, use alguma coisa, vai usar o NRS. Mas a primeira regra é avalie esse paciente, né? E avalie se ele tem risco. E aí eu começo a pensar quando eu inicio com a terapia nutricional do paciente. Bom, desde que esse paciente está dentro da terapia intensiva, a gente está falando do paciente grave nesse tema desse webinar, de 24 a 36 horas da admissão, eu tenho que entrar com a terapia nutricional com esse paciente e muitas vezes eu vou entrar com a terapia nutrição enteral com esse paciente. Agora, se esse paciente, ao longo da sua internação, ao longo da sua avaliação, ele foi entubado, esse paciente passou a estar sob ventilação mecânica invasiva, aí o processo é muito mais complexo. Aí, 12 horas após o tubo, esse paciente tem que estar com nutrição, óbvio, agora enteral, no mínimo, né? Óbvio que não vou dar por boca alguém que está entubado, né? Só lembrando vocês, então, esse paciente entra para nutrição enteral mínimo após 12 horas. Então, é muito importante esse timing, é muito importante a gente não ficar comendo bola, por assim dizer, né? Comendo bola, por assim dizer, no que se refere a entrar com a terapia nutricional. Isso é muito importante. Falamos da nutrição enteral, falamos que ela é a principal, é o primeiro, ela é a nutrição de primeira escolha, isso já deve estar absolutamente discutido e compreendido por todos. Mas a gente também sabe que vários estudos mostraram, esse estudo do New England é muito interessante, que eu alcançar a dose num paciente desnutrido, num paciente grave com nutrição enteral simples, né? Muitas vezes eu não alcanço a dose necessária. O meu alvo terapêutico calórico, proteico calórico de uma maneira geral.
né? E se eu percebo que eu não estou alcançando a dose, eu não vou ficar me mantendo nesse processo. Eu vou fazer nutrição enteral e eu vou entrar com nutrição parenteral, suplementar a minha nutrição enteral. Em alguns aspectos como pacientes extremamente graves, pacientes extremamente nutridos, com um NRS de maior que 5, por exemplo, já tem indicação de eu começar com nutrição parenteral. Óbvio que um paciente mais eutrófico, o paciente possa aguardar um pouco para esse aspecto da nutrição parenteral, pelo menos uns 4, 5, 7 dias, né? Mas não quer dizer que eu não tenho que reavaliar esse paciente a cada 3, 4 dias. É muito importante a gente perceber que quando eu não alcanço uma meta terapêutica proteico-calórico, eu tenho que mudar a minha conduta, né? E como? Bom, o Covid mudou algumas coisas. Primeiro, quando eu vou ler lá Braspen, quando eu vou ler lá Espen, Aspen, o tubo nasogástrico, ele tem preferência. E quando eu olho o histórico de UTI, o tubo duodenal tinha preferência, porque eu tinha menos intolerância, porque eu tinha mais adequação. Porém, quando eu uso o tubo por endoscopia, eu preciso de um procedimento a mais, eu preciso muitas vezes deslocar o paciente, eu preciso de mais pessoas em contato com o paciente altamente contaminante. Então, as diretrizes dizem, prefira tubo gástrico. Se eu começar a perceber que eu tenho intolerância, eu entro com procinético e só aí, se eu não conseguir, eu passo para o tubo duodenal. Muito bem? É muito importante. Evitar, então, outros conceitos como posicionamento por endoscopia nesse momento crítico. E a nutrição parenteral, ela deve ser sempre pensada como coadjuvante em várias situações. Sim? E quanto? Quanto que eu vou dar para esse paciente? Bom, não é só quanto, é quando, né? Muitas vezes você tinha a noção, eu preciso dar tantos quilocalorias por quilo, eu preciso dar tantos gramas de proteína por quilo, mas a questão fundamental é que a gente percebeu ao longo dos últimos tempos que dar comida demais também mata. O overfeeding, nutrir demais também mata. E esse overfeeding na fase aguda desse paciente, desses primeiros momentos de inflamação desse paciente, ele é muito prejudicial, né? Então, quando a gente vai perceber isso, a gente percebe que a gente vai nutrir, mas a gente vai nutrir paulatinamente, né? 50% a 70% da meta nutricional que eu cheguei, que eu adquiri por esse paciente, se eu vou usar fórmula, se eu vou usar outras coisas, a gente vai discutir isso mais para frente, mas 50% a 70% até o segundo dia, e eu vou chegar perto dos 80% a 100% só no quarto dia. Eu vou evitar o overfeeding, que a gente chama a sobrenutrição, nos primeiros 2 a 3 dias desse paciente. Eu vou fazer uma escadinha, como diz esse gráfico. E se de repente, lá no quarto dia, mesmo assim, quando eu já cheguei em 100% da minha meta, eu vejo que esse meu paciente não está alcançando, eu vou dar nutrição parenteral suplementar a esse paciente. É muito importante. Quanto? Nesse paciente com risco, com comorbidades e coisas assim, pelo menos 27 quilocalorias por quilo por dia. E se esse paciente já entra, né, com um nível de desnutrição e está associado a riscos, a morbidades, eu vou chegar nas minhas 30 quilocalorias por quilo por dia. Mas sempre lembrando que, apesar do quando é muito importante. Eu vou chegar nesses 30 devagar. 3, 4 dias para eu chegar nessa meta calórica de 30 quilocalorias por quilo por dia. Não inicialmente, não no momento zero, não no momento que esse paciente entrou na UTI. Mesmo que esteja entubado sob nutrição enteral. Ok? No que se refere à oferta proteica desse paciente, também o quando e o quanto tem que ser perguntados, né? É muito importante isso. Eu posso pensar o seguinte, alguns estudos mostraram que, olha, quando esse paciente tem uma oferta proteica menor do que 0,8, a mortalidade dele é muito maior do que quando ele tem maior que 0,8 gramas por quilo por dia. Mas a mortalidade é menor ainda quando esse maior do que 0,8 chegou depois do terceiro, quarto dia. Quando eu também, paulatinamente, comecei a ofertar proteínas aos poucos. De pouco em pouco, eu vou ofertar menos proteína até o terceiro, quarto dia. A partir do quarto dia, eu vou ofertar mais do que 0,8 quilos por quilo por dia. Quando eu vou olhar esses
essa escada proteica, eu diria o seguinte: olha, no primeiro dia, perto dos 25% da meta que eu avaliei, que eu espero. No segundo dia, 50%, no terceiro dia, 75%, eu vou chegar no quarto dia, 100%, de por volta de 1,3 gramas por quilo por dia de meta de aporte proteico. Se eu estiver fazendo nutrição enteral única, muitos estudos começam a dizer o seguinte: olha, como nutrição enteral única, muitas vezes eu não consigo chegar na meta, vamos colocar para 1,5, porque aí eu consigo entregar 1,3. Né? Existe essa discussão a partir do quarto dia, lógico. Quando eu vejo isso relacionado ao suporte ventilatório, o ESPEN é claro nisso: olha, defina a meta energética, faça nutrição oral, enteral, vá subindo a sua escadinha, nutrição parenteral, se necessário, com cano. Passou para o tubo, se for necessário, nutrição enteral precoce no tubo, 12 horas, como a gente falou ali, proteínas, começar a mobilização desse paciente. E aí, essa mobilização, essa questão de disfagia acontece após os outros dias que esse paciente está evoluindo do aspecto grave, né? Agora, tem um outro aspecto muito, muito importante que muitas vezes a gente esquece, né? Que com o paciente no UTI eu tenho contribuições calóricas outras além da terapia nutricional. Por exemplo, esse paciente que está sedado, sob Propofol usa como via gorduras, ele usa como via triglicéridos, cadeia média, cadeia longa. Cada ml de Propofol oferta 1,1 quilocalorias de energia para esse paciente na forma de gorduras. Em outras palavras, depende do nível de sedação desse paciente pode estar tomando 10% ou mais de oferta energética só por estar sedado sob Propofol. Em outras palavras, isso é muito importante, que eu tenho que levar em conta isso se eu tenho que evitar o overfeeding, né? Porque senão eu incorro no overfeeding, porque eu tenho outras questões, além da nutrição. Um outro aspecto, como eu falei para vocês, 30%, 40% dos pacientes, eles vão ter que fazer diálise. E aí, durante a diálise, não é que eu preciso nutrir esse paciente mais porque ele necessita mais, é porque ele perde proteínas durante a diálise. Então, vários estudos mostram que eu preciso de pelo menos 1,7 gramas por quilo por dia para o paciente em diálise contínua, por exemplo, né? Se esse paciente está usando citrato, eu tenho um aporte proteico, um aporte calórico pelo citrato que pode chegar até 200 calorias por dia, 10% muitas vezes do aspecto nutricional desse paciente. Eu tenho perdas durante a diálise, eu tenho que fazer uma recomposição vitamínica de óleos, elementos, minerais nesse paciente. Então, eu tenho que prestar atenção como um todo. De uma maneira geral, é lógico que o COVID tem aspectos específicos ao aspecto de contaminação, aspectos específicos que devem de, olha, vamos tentar quanto menos de gente ali dentro do box, vamos deixar o menos exposição possível, e para isso eu tenho algumas medidas simples, como usar infusão contínua ao invés de bolos no aspecto nutricional, eu não vou usar calorimetria indireta, isso é uma recomendação ainda sem muitos dados, mas é uma questão conceitual, eu vou usar muitas vezes questões de fórmulas que a gente tem à disposição, evitar avaliar o volume residual gástrico para avaliar a intolerância, eu já vou começar com procinético, se não nutrição parenteral para compor essa meta nutricional, né? E lembrar, muito importante, do escalonamento, e se esse paciente está com drogas vasoativas importantes, nutrição parenteral é melhor, porque nutrição enteral pode levar a uma isquemia ali do meu intestino, da minha membrana absortiva. Então, nutrição parenteral é mais importante. Conversando com vocês, então eu tenho, na verdade, nesses 15 minutos aqui, eu tenho 3 questões muito importantes para vocês levarem para casa. Primeiro, sem avaliação não tem negócio. Sem eu ter uma avaliação no momento certo do paciente sobre risco e avaliar a meta calórica, não tem discussão. A segunda questão é que eu tenho que lembrar da terapia nutricional como um adjuvante importante na terapia para o tratamento grave com COVID. Isso passa da dieta oral, dieta suplementar, dieta enteral e dieta parenteral. E lembrar
que dentro do ambiente do box de UTI, nós temos outras fontes calóricas que devem ser muito prestado atenção nesse aspecto para a gente não incorrer no overfeed. Mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês, e para isso eu vou deixar aqui um quiz final, né, para a gente começar a discutir esse quiz final. Vocês vão poder votar esse quiz aí pela interface que vocês vão estar, né? E esse quiz diz o seguinte: gente, durante a avaliação terapêutico-nutricional do paciente crítico, podemos dizer: a terapia nutricional deve ser introduzida imediatamente e suficientemente para atingir 120% das demandas energéticas do paciente. B, a nutrição integral deve ser a única opção a ser introduzida, a menos que esse paciente tenha uma cirurgia abdominal incapacitante. C, o aporte proteico deve ser contínuo e suficiente para ofertar, no mínimo, 1,5 gramas por quilo por dia, desde o primeiro momento em que o paciente é admitido na UTI. E D, deve-se avaliar o aporte e a perda proteico-calórico em procedimentos outros realizados no paciente UTI. Gente, votem aí, vamos discutindo e vamos responder isso antes de passar. Ok? Votem. Gente, votem, votem, votem. Vamos aí. Sorry. Né? Votem, votem. É interessante essa discussão. Essa discussão ela vai gerar algumas questões aqui, né? Votem para a gente ter um número assim e a gente conseguir retomar. Cada um de nós temos 15 minutos aí. Como é que vocês estão? Votaram? Todo mundo? Vamos lá? Muito bem. Está acabando o tempo. Ok. Muito bem, gente. Então, olha, deve-se avaliar o aporte e a perda proteico-calórico em procedimentos realizados continuamente nesses pacientes. É muito importante. Se eu prestar atenção entre sedações com propofol, é lógico que eu posso ter sedações com outras medicações, como midazolam, e os aspectos nutricionais que podem vir de soluções glicosadas, de citrato e destrose nos pacientes, muitas vezes eu tenho 20% da meta calórica que pretendia nesse paciente. E se eu somar aos 50%, os 70%, é muito fácil incorrer em overfeeding desse paciente. Então, essa dinâmica, essa conversa entre o profissional que está gerenciando o aspecto nutricional desse paciente e o médico intensivista é muito importante. Muitas vezes tem que trocar o sedativo, muitas vezes tem que reavaliar a dose porque o paciente está em diálise e coisa assim. Ok? Então, gente, é aí. Agora a gente vai passar a bola para a Nara. Nara, está com você. Vamos lá. Obrigada pela apresentação, Dr. Rubens. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui para conversar com vocês do ponto de vista do nutricionista. E gostaria de agradecer a oportunidade, a Esculap Academia, para poder estar aqui nesse momento, para a gente poder dividir, né, e compartilhar aí essas nossas experiências. Bom, muito se falou essas são as pontuações que a gente vai estar discutindo, né, um pouquinho ao longo desse tempo todo do nosso webinar. Muito se falou ainda ao longo do final do ano passado, início desse ano, sobre a resposta inflamatória do SARS-CoV-2. Quanto mais inflamado é o paciente com Covid-19, é óbvio, maior a resposta inflamatória, maior a produção de citocinas inflamatórias. E esse grupo, né, de Pederson e colaboradores, eles chamaram essa resposta inflamatória de tempestade citocínica, né? O quão grande é essa inflamação nesses pacientes que a gente tem acompanhado ao longo do tempo.
Nós sabemos que a resposta inflamatória a uma situação clínica, ela vai levar à alteração de hormônios contra-reguladores, né? Uma alteração da resposta endócrino-metabólica e que vai levar a pequenas alterações, né, de funções estruturais até a um grande catabolismo e perda de massa magra. E essa perda de massa magra, ela pode ser não somente em função da doença, em função do intenso catabolismo que essa doença leva, mas também em função do próprio imobilismo desse paciente no leito, né? Nós sabemos que quem não usa PET, então o paciente acamado, que não faz atividade física, ele vai ter uma grande depressão de massa magra. E para a gente tentar deixar isso bem amarrado, né, na nossa cabeça, como é que é essa perda de massa magra, eu coloco aqui uma foto que rodou aí, acho que todo mundo já viu, né? Essa foto em rede social é do enfermeiro norte-americano que passou pelo Covid, né? Ele foi um paciente grave, em unidade de terapia intensiva. Se vocês prestarem atenção aqui na foto à direita, ele tem um sinal de traqueostomia, né? Então, o que ele relata para a gente? Que ele perdeu 23 quilos em 6 semanas em função da doença. Aqui na foto não dá para a gente ver, porque eu só fiz a foto da parte de cima, do tronco e cabeça. Mas nessa foto ele tem uma gastrostomia. Então ele já conseguiu, acabou recebendo uma via de alimentação, né, mais permanente em função dessa necessidade de terapia intensiva e grande tempo de internação. Então é importante a gente entender o quão consultiva é essa síndrome que nós estamos conversando aqui hoje. E foi muito feliz. Na verdade, se eu não falasse nada, todo mundo já estaria deleitado com as informações que o Dr. Rubens falou. Ele conseguiu passar para a gente todas as informações. Eu vou tentar dar um aspecto um pouco mais prático, né, do meu dia a dia, para a gente não ficar se repetindo nas informações. Mas ele foi muito feliz quando ele falou que é fundamental a gente conseguir conhecer o nosso paciente no momento da internação. Existem várias ferramentas, sim. Aí eu vou dar um ponto de vista prático. Lá no hospital a gente usa o NRS 2002, é uma ferramenta já conceituada que consegue avaliar para a gente o paciente de risco. Para esse paciente específico, muitas vezes ela não conseguia. Exemplo, um paciente, 45 anos, sem comorbidades prévias, a não ser uma obesidade, um IMC acima de 31. Se esse paciente chega para mim, um paciente jovem, dessa forma, chega para mim, eu faço a ferramenta, ela não vai dar um risco. A não ser que ele esteja na unidade de terapia intensiva e tenha uma taxa elevada. Fora isso, ele não vai ter risco e muitas vezes ele vai passar por mim sem ganhar uma terapia nutricional. No entanto, esse grupo, né, europeu, eles fizeram, eu achei bem interessante, não cheguei a aplicar na prática, né, conheci só um pouco depois, mas acabou ficando um pouco parecido da nossa conduta lá no hospital. Eles fizeram uma triagem mais simplificada, somente 3 perguntas, onde uma resposta sim, nessas 3 perguntas, ela já colocava o paciente como risco nutricional. Mas, exemplo, já temos uma dificuldade aqui. Muitas vezes a gente não tem o peso e a altura do paciente para fazer um IMC. Então, às vezes eu não consigo responder essa pergunta. Muitas vezes, nesses pacientes, a gente teve muita dificuldade de ter o contato direto, muitas vezes a gente teve o contato via telefone, né, enfim, com família. E às vezes nem isso dificulta muito a nossa abordagem do ponto de vista nutricional. E aí saber se o paciente teve perda de peso nos últimos 3 meses, às vezes não teve, né? Foi uma coisa abrupta que levou ele para emergência e agora ele está hospitalizado. Mas na terceira pergunta tem uma informação que eu acho considerável. Se ele reduziu a ingestão alimentar, às vezes ele começou a reduzir, talvez não leve nem em consideração, mas a informação ou é esperada a redução nos próximos dias, isso já é com o profissional. Ele já entende que se esse paciente interna positivo de Covid, né, com sintomas, pode até ser uma interrogação, mas se já é uma dúvida, eu posso de repente colocar aqui um sim, ele já é risco em função dessa resposta sim. Lá no hospital, exatamente em função dessa informação que a gente achava que a ferramenta não estava contemplando os pacientes, todo paciente, mesmo que não desse risco pela ferramenta, se é COVID positivo, ele já é risco por si só. É uma informação única. E a gente já implementa a terapia nutricional para esse paciente. Isso é uma coisa que eu acho que favoreceu, né, esses pacientes que hospitalizaram conosco nesse meio do caminho. Já foi muito bem falado a questão das recomendações nutricionais. A gente sabe o que deve fazer. O grande problema, de novo falo,
Quando a gente não usa a calorimetria indireta, e na maioria das vezes, independente de ser Covid ou não, a maioria das pessoas não usam a calorimetria porque não tem. No hospital a gente tem, mas infelizmente para esses pacientes a gente não pode utilizar, porque lá é um módulo, né, um monitor onde todos os pacientes receberiam o mesmo aparelho, e nesse caso, para realmente evitar a disseminação, né, da doença, a gente acabou não fazendo, mas a gente sabe que nos hospitais que tem um módulo de calorimetria acoplado ao respirador, com certeza esses hospitais vão trazer para a gente as informações dessas reais necessidades desses pacientes com Covid que internaram, que estão internando ainda, né, nesses nossos hospitais. Mas ok, me sobra a regra de bolso, né? A única informação que eu preciso é o peso. De novo, qual o peso, né? Se eu não consigo, às vezes, falar com o paciente, se às vezes não se consegue pesar, se às vezes eu não consigo falar com alguém que tem essa informação. Então, já é uma estimativa que, na maioria das vezes, acaba hiperestimando, né, a necessidade desse paciente, e quando eu não tenho a informação acertada do peso, com certeza eu tenho uma grande chance de errar aqui. Lá no hospital a gente tem camas balanças, então os pacientes que internam e ficam nas camas balanças, a gente consegue ter esse peso, mas não é no hospital inteiro, e aí a gente tem uma balança que é uma lona, né, e ela pode ser utilizada para vários pacientes também, mas também a gente tentou descartar muitas vezes o uso dessa balança, né, exatamente para tentar não disseminar também, por maior cuidado que você tenha com a higienização, né, mas a gente tentou evitar. Então, querendo ou não, sempre é uma dúvida, né, eu estou usando a equação adequada em relação à oferta proteica, da mesma forma, né? Eu penso mais para cima para conseguir dar um pouco menos, mas eu realmente estou oferecendo, aquilo que eu estou prescrevendo está sendo oferecido para o paciente, e essas são informações que a gente no dia a dia tem que ficar de olho, né? Tem que ficar em cima para que de fato a gente consiga oferecer para o paciente. Acho que a informação mais importante do ESP em 2020, né, em relação a essas recomendações, é que ele coloca fundamental, gente, individualização. Não dá para ser uma, né, receita de bolo para todos os pacientes, evoluir da mesma forma, porque muitos pacientes realimentam, né? Então a gente tem que tomar cuidado, sim, com a síndrome de realimentação para esses pacientes. E uma coisa que a gente percebeu, de fato, esses pacientes que fazem muita hipofosfatemia, né? A gente evolui com lentidão e ainda assim eles precisam repor fósforo, principalmente ao longo de muito tempo. Mesmo quando a gente já chega no aporte calórico pleno desse paciente, a gente ainda acaba se surpreendendo e tendo que solicitar a maior reposição para a gente manter ali uma necessidade adequada para esse paciente. Então, são muitas dúvidas nesse caso, por mais que a gente tenha recomendações aí bem clássicas para a gente. Apesar da gente saber que essas recomendações são de pacientes críticos como um todo, não são só da população de Covid que a gente teve. Agora, ok, eu sei qual é a necessidade que meu paciente deveria ter, ou pelo menos estimada. Como é que eu consigo perceber se esse paciente recebeu ou não? Na verdade, quais são os desafios para que a gente possa otimizar as metas? Eu costumo dizer que o paciente enteral é mais fácil do que o paciente via oral. Nesse caso, nenhum dos dois, né? Mas o paciente em alimentação oral, ele depende muito de si para poder se alimentar, né? E quando a gente percebia, olha quantos sinais, quantas alterações esse paciente teve, de perda do apetite, a dificuldade de engolir, a perda do paladar, perda de olfato, né? Fraqueza, náuseas, vômitos, enfim. Então, são muitas informações que, às vezes, num paciente, elas vêm todas de uma forma só para favorecer esse paciente a se alimentar. Então, é muito difícil, né? Que esse paciente consiga se alimentar dessa forma. A gente costuma dizer, a gente que é nutricionista, a gente sabe, né? Que a gente começa a comer com os olhos, com o nariz, para depois comer com a boca. Se eu não consigo sentir o cheiro da comida, se eu não consigo sentir o gosto do alimento, que prazer é esse que a gente vai ter para se alimentar? Então, é muito difícil você conseguir fazer o seu paciente entender que aquilo é muito importante, né? Então, realmente... E outra coisa, esses pacientes... Todos foram acompanhados e são acompanhados por equipes multidisciplinares, e o fonoaudiólogo, peça fundamental para a gente, né? Para o paciente oral, para o paciente de terapia intensiva entubado, não importa. Muitas vezes esse paciente, em função da disfagia, ele necessitou de o quê? De uma alteração de consistência alimentar. E aí mais um problema para a gente conseguir otimizar a meta. Por quê? Toda vez que um paciente precisa fazer uma redução de consistência, o que significa isso? Se hoje eu como um bife com arroz, esse meu paciente não consegue comer bife com arroz. Ele só consegue comer arroz papo, carne
pasta de carne ou carne moída. Isso já é uma alteração de consistência. Isso, por si só, já leva a uma redução de consumo de caloria e proteína. Então, cada informação que a gente tem aqui leva a uma redução dessa ingesta de caloria e proteína. Ou seja, esse paciente tem muita dificuldade de fazer o seu consumo calórico e proteico. E, nesse caso, a gente tem que realmente trabalhar com o que a gente precisa, que é a suplementação nutricional, né? E aí, gente, eu vou até fazer uma observação. Não é só o nosso paciente idoso que vai ter disfagia e que vai ter todas essas alterações. A gente teve um monte de pacientes jovens de 40 e poucos anos, 20 e poucos, 30 anos, que relatavam exatamente essa dificuldade de engolir, não sentir sabor, né, não sentir cheiro, não ter força para fazer essa deglutição eficiente, essa mastigação. E por si só, esses pacientes, apesar de jovens, preferiam a alteração de consistência. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer essa conversa com o médico assistente, com o médico, né, o médico assistente, porque não adianta fazer-se uma prescrição de uma dieta branda, visto que o paciente só vai conseguir uma dieta pastosa ou de uma dieta, enfim, na forma de purê, pasta, enfim, o que quer que seja que ele consiga. Então, é fundamental a gente saber disso tudo, para quê? Para suplementar, né? A recomendação é que, de fato, se você já fez todas as alterações que precisava para essa alimentação desse paciente, isso não foi suficiente, suplemento nutricional. A recomendação seriam aí 400 calorias, pelo menos, né, no suplemento com 30 gramas de proteína. Enfim, gente, o que você tiver, você vai oferecer. Eu costumo dizer, não é uma regra, não é uma receita de bolo. É o que você tem da melhor maneira possível para esse paciente. Se vai ser doce, se vai ser salgado, se vai ser quente, se vai ser frio, vai ser individualizado. Esse paciente precisa comer. É fundamental que ele coma. No entanto, muitas vezes você também faz essa alteração toda e ainda assim ele não consegue se alimentar adequadamente. Então é importante o acompanhamento. A nossa referência, ela diz o quê? Se a ingestão oral não for possível por mais de 3 dias ou se for menor que 50% das necessidades por mais de uma semana, iniciar integral. E aí eu vou dizer para vocês de maneira prática, eu não consigo esperar aí uma semana com menos que 50%, né? Não dá. Esse paciente já é altamente consumptivo, né? Fica uma semana esperando, metade do tratamento dele muitas vezes, né? Que vai ser de 15, 14 dias, 21, 30 dias, enfim, uma semana inteira, com metade de 50%, você já sabe que ele já perdeu aí o que você nem poderia deixar. Então, a gente, muitas vezes, 3 dias já, o paciente com moderada baixa aceitação, a gente já pensa em conversar sobre sonda, tá? A nutrição enteral, essa seria a melhor aplicabilidade da terapia nutricional para esses pacientes de maneira prática. Em relação à dieta e essa resposta inflamatória que esse paciente tem, né, e que a gente tem visto e que leva exatamente a essa perda de massa muscular. O que a gente vê? Esse paciente, então, acometido, né, do vírus, né, então ele é o hospedeiro que vai sofrer uma desbiose em função, né, do vírus já, né, no corpo desse hospedeiro. O que é a desbiose? É a alteração, né, do conjunto de microbiotas, da harmonia de dos micro-organismos, né, do nosso trato gastrointestinal. A gente sabe que pelo menos 60% da imunidade do nosso corpo está no nosso trato gastrointestinal, principalmente no cólon. A partir do momento que você tem uma alteração nessa harmonia, ou seja, uma desbiose, a gente vai favorecer o quê? Um aumento de uma translocação bacteriana em função do aumento de permeabilidade intestinal. É isso que acaba acontecendo quando ocorre a desbiose. Então, quando você tem um aumento de permeabilidade, uma alteração dos micro-organismos nesse meio ambiente e maior bactérias patogênicas, e nesse caso é um vírus, né? Então você permite aí maior replicação viral. Essa replicação viral vai o quê? Levar a maior resposta inflamatória. Essa maior produção de citocinas vai muitas vezes levar à resposta, à alteração à injúria multiorgânica, né? E isso acaba levando a um ciclo vicioso de inflamação, diminuição de imunidade e e prejuízo da doença em si. Então, isso por si só, na verdade, esse contexto todo acaba acontecendo muito em várias situações clínicas. Quando a gente tem essa desbiose, num paciente grave, a gente chama essa alteração de micro-organismos da microbiota intestinal de patobioma, ou seja, você tem mais micro-organismos patogênicos nesse meio do que benéficos para aquele paciente. E aí você tem aquele ciclo que a gente acabou de falar.
piora da imunidade, ou seja, alteração imune, aumento de resposta pró-inflamatória, né? Então, todo paciente grave vai cursar com isso. E essa resposta inflamatória vai permanecer enquanto essa situação clínica tiver. E, na verdade, ela corrobora para manter essa situação clínica mais agravada. E é por isso que é importante a gente entender esse ciclo. Não é só o vírus que vai levar a essa desbiose, né? Para um paciente grave, para um paciente hospitalizado, e o grave pior ainda, várias outras, né, outros mecanismos, outras informações em unidade de terapia intensiva vão levar a essa desbiose. E aí vai desde o tratamento para a melhora desse paciente até as invasões. E olha que esse paciente com Covid-19, que ele mais foi invadido, né? Então, é um paciente de fato grave. Além de tudo, a ausência de nutrição, né? A ausência de nutrientes no trato gastrointestinal, ela também vai só piorar essa desbiose. Então, a gente tem que pensar nisso. Por isso, o que a gente acaba falando? Que a nutrição, ela beneficia o paciente grave. Por quê? Quando a gente faz uma nutrição enteral precoce, a gente não só dá nutrientes para manter a informação do corpo que ele está sendo nutrido. Além disso, a gente ainda acaba nutrindo a microbiota intestinal e tentando melhorar aquela translocação, né, bacteriana e tentar melhorar aquela permeabilidade intestinal, ou seja, tentar voltar à normalização para minimizar essa desbiose. E, além disso, a gente ainda acaba tentando atenuar a resposta inflamatória que esse paciente tem. Então, é um conjunto de informações que a nutrição precoce favorece para esse paciente grave. E aí, o que é precoce para a literatura, né? 24 a 36 horas, enfim, da admissão, ou até 12 horas após a intubação. E isso, de fato, a gente teve lá no hospital, né? Eu costumava dizer que menos 6 horas o paciente ganhava o tubo, ganhava sonda, é óbvio. Estabilidade hemodinâmica, né? Equilíbrio ácido-base para poder iniciar uma terapia. Mas a gente conseguiu fazer uma terapia precoce sempre que possível. Qual a recomendação? Dieta enteral, polimérica, isosmolar, hiperproteica nessa fase aguda. Pensando principalmente, inclusive, naqueles pacientes que têm risco de pronar, né? Então, dieta polimérica sem fibra nesse momento, pensando nessa situação clínica. Mas é óbvio que em algumas situações, a gente sabe que esse paciente é um paciente grave, é um paciente que tem uma resposta inflamatória exacerbada, então ele é um paciente que faz hiperglicemia. E a hiperglicemia é deletéria, né? Tanto a hiper como a hipo, né? Essa variabilidade glicêmica ela é deletéria para o paciente grave. Então, é importante a gente, muitas vezes, também tentar ajudar nesse controle glicêmico. Em algumas situações, é importante a gente tentar abrir mão das dietas específicas para o controle glicêmico, lembrando que elas têm fibra e a fibra faz retardo de esvaziamento gástrico. Esse paciente pode estender, fazer gastroparesia e talvez ter algum prejuízo nesse momento, e principalmente para os pacientes que iriam pronar, não pode, né? Mas lembrar que a gente pode corroborar com essa resposta inflamatória, minimizando aí, né, essa hiperglicemia. Além disso, como é que a gente pode corroborar minimizando a hiperglicemia? Também fazendo, né, formulações que contenham aí ômega 3, apesar de, né, as literaturas terem sido aí conflitantes com essa informação de que pode, que não pode. O que a gente tem aqui nesse paper, né? Que a resposta inflamatória, né, do SARS-CoV-2, na verdade, a letalidade da doença, ela não vai depender só da infecção, ela vai depender da resposta inflamatória desse hospedeiro. E que o uso clínico do ômega 3, muitas vezes, ela pode sim, porque ela é menos inflamatória, né? A gente sabe, ela pode aliviar esse dano tecidual, principalmente com a formação de trombos e tentando diminuir essa resposta imune deletéria, mais do que deletéria para esse paciente. Essa literatura, ela coloca que os benefícios, eles podem incluir efeitos anti-inflamatórios, a gente costuma falar menos inflamatórios, né? E até hepatoprotetores. O que a gente viu nesses pacientes é que eles realmente evoluem com disfunção múltiplas, né? Disfunção pulmonar, disfunção hepática, disfunção renal, e nesse caso, com certeza, seria um adjuvante, um contribuidor, né? Ela pode ser tanto oral, quanto enteral, quanto parenteral. Nesse caso, esse trabalho é com nutrição parenteral. E esse outro trabalho, ele reforça mais ainda, né? Que a gente pode estar utilizando, sim, formulações com ômega 3, para poder tentar melhorar a resposta inflamatória e muitas vezes até fazer um controle glicêmico nesses casos, né? Então, ele reforça que podem sim ser considerados para possíveis intervenções em função do ômega 3, tentar minimizar aí as reduções das espécies reativas de oxigênio, ou seja, aquela tempestade citocínica, então, ele vai tentar minimizar essa resposta inflamatória.
Em relação aos micronutrientes, não ficou nada muito claro, muito fechado. Se diz que o ideal seria a gente oferecer aquilo que está faltando, né? Então, assim, pensar que os micronutrientes, eles são necessários, mas não tem uma recomendação, mas eu queria chamar a atenção do zinco, né? Visto que alguns trabalhos, eles falam, né, da implicação do zinco, tentando minimizar os efeitos da replicação viral, e alguns outros falando que talvez eles pudesse ajudar aí na melhora da digeusia. Em relação às vias mais utilizadas, a gente já sabe, né, que a via gástrica é mais utilizada, mais recomendada. A gente teve, sim, muitos pacientes precisando de uma nutrição mais distal, e a endoscopia acabou tendo que acontecer, né? Então, assim, é o que a gente vê no dia a dia. Então, assim, tem que ser feita com cuidado, né, com critérios, mas a gente acabou precisando muitas vezes. E quais são os desafios para a gente atingir as metas do nosso paciente grave, né? O Dr. Rubens já falou aí da gravidade dos nossos pacientes, é exatamente isso tudo que a gente viu, um monte de pacientes pronados, tendo gastroparesia, né? No procedimento de pronação, alguns dispositivos acabaram sendo disposicionados, enfim. Então, na nutrição enteral, realmente, a gente acabou tendo muita dificuldade de otimizar, às vezes, até em 4 dias essa meta, né? Mas a gente tentou, principalmente em relação à proteína, fazer módulo de proteína, muitas vezes até venoso, né? Então, a gente fez módulo de proteína para tentar otimizar a meta proteica e muitas vezes, quando a necessidade era maior de proteína para não fazer muito bolos, né, a gente acabava fazendo proteína venosa para esses pacientes. Isso foi uma coisa que factível no nosso grupo. E aí é óbvio, gente, se a gente não consegue fazer a nutrição enteral plena, que seja a nutrição parenteral, né? Se a gente não consegue fazer, a gente tem que ser pelo menos trófica, né? Tentando manter o mínimo aí, usando o trato gastrointestinal, mas a gente tem que lembrar da nutrição parenteral. De fato, a gente esquece isso no dia a dia, né? Então, lembrar que a gente pode fazer a nutrição parenteral plena, ela pode ser suplementar, ela pode ser plena com nutrição enteral trófica. E isso a gente tem que lembrar. O que importa é que a gente lembre que tem que nutrir o nosso paciente da melhor maneira possível, porque, de fato, senão ele vai ser um paciente que vai sair do hospital, com certeza, de cadeira de rodas. Então, só para a gente finalizar aqui alguns pensamentos, né, sobre essa apresentação. Então, a nutrição faz toda a diferença para o tratamento, né, isso é que eu tenho certeza absoluta, mas a gente deve individualizar esse cuidado para todos os pacientes e sempre perseguir as metas, de uma forma ou de outra, de uma via ou de outra. E de uma maneira geral para o grupo, né? A gente deve sempre celebrar cada vitória, porque é difícil trabalhar em terapia intensiva, trabalhar com esses pacientes, não tem sido fácil. A gente tem sempre que praticar o cuidado com o paciente, cuidado com o nosso colega, o cuidado em grupo, enfim, e sempre ser mais humano, porque eu acho que isso mexeu bastante com todos e acho que vai mexer por um tempo ainda. E para a gente finalizar, eu queria deixar uma pergunta, né? Quem sabe eu conseguir implantar alguma informação aí para vocês. Entre as opções abaixo, todos esses pacientes seriam COVID positivo, tá? Qual delas seria a indicação para nutrição parenteral? Pacientes sem disfagia, com anosmia e digeusia, com uma aceitação da via oral próxima de 60% já recebendo suplementação nutricional oral. Paciente eutrófico, com disfagia e anorexia, em nutrição enteral há 2 dias, com evolução para otimizar as metas nutricionais no 4º dia de terapia nutrição enteral. Paciente com SARA grave, internado há 90 horas, durante as últimas 72 horas, foi pronado 3 vezes, cada pronação com 17 horas, mantendo a nutrição enteral trófica durante o período da prona, ou nenhuma das respostas anteriores. Agora, então, eu fico para vocês poderem, né, pensar em qual seria a opção para vocês de nutrição parenteral, uma delas, ou todas, se vocês quiserem, aí vocês decidem, né? Vamos lá, para a gente poder dar seguimento com a Andréia. Eu acho que eu já até falei demais, na verdade, devo ter estourado meu tempo aí ad eterno, mas vamos ficar com as respostas de vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho, né, nesse pequeno tempo que a gente tem aí para poder conversar com... Então, vamos lá. Eu acho que vocês já conseguiram, né, finalizar a opção de vocês. E, gente, não esqueçam de mandar perguntas pela ferramenta do quiz, né? A gente tem uma ferramentazinha aí na plataforma para mandar perguntas para todos nós. Não esqueçam de mandar perguntas. Verdade. Tem um chatzinho de perguntas aí, não esqueçam disso. Então, vamos lá. Só para a gente finalizar aqui, a resposta certa seria a resposta 3, tá? Paciente com SARA grave, internado 90 horas, durante as últimas 72 horas, pronado 3 vezes. Por quê, gente?
Olha que situação, o paciente já está 90 horas internado, ele só está com nutrição entrófica durante a prona. Como é que você vai pensar em não fazer nutrição parenteral para esse paciente? Essa resposta estava dada, na verdade, né? É óbvio que a gente pode pensar em outras situações, sim, para fazer a nutrição parenteral, mas nessas eu não deixei dúvida, né? Eu coloquei exatamente a resposta que era para a gente pensar em fazer a nutrição parenteral. E é por isso que é importante a gente prestar atenção na aula da Andréa agora, porque ela vai dar essas dicas em relação ao paciente pronado ou não, e como fazer essas vias de acesso funcionarem. Obrigada a todos, vamos continuar aqui. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada à Academia Escolap pelo convite. E nós vamos estar falando sobre os principais desafios da enfermagem para garantir que o paciente receba a terapia nutricional prescrita. Em torno de 5% dos pacientes com Covid-19 vão desenvolver a forma grave e necessitar de uma UTI. Não temos cura ainda, os tratamentos eles são experimentais. O gerenciamento da terapia nutricional ele é um componente fundamental para a recuperação da doença crítica e a terapia nutricional ela vem com alguns princípios como agrupar o cuidado ao paciente, reduzir as entradas ao leito do paciente e a utilização de EPIs. Tudo isso para proteção da equipe. Muitos profissionais de saúde já se contaminaram durante essa pandemia e muitos já evoluíram ao óbito. E quando a gente olha para a equipe da enfermagem, essa é a maior equipe que assiste o paciente e está à beira-leito 24 horas. E como a gente se pergunta, como que essa equipe vai assistir esse paciente à distância? Não dá. A equipe de enfermagem ela vai estar à beira-leito do paciente. E nós temos uma grande responsabilidade, que não é só entregar o nosso cuidado, mas entregar o cuidado planejado por toda a equipe multidisciplinar que está assistindo esse paciente à distância. E a enfermagem, ela vem participando da avaliação de risco nutricional desses pacientes desde a admissão, onde a gente faz no histórico de enfermagem a aferição do peso e altura. Eu brinco no hospital que o peso ele precisa ser pesado, ele não é referido, seja numa cama-balança, seja num jack, numa balança convencional. A questão também se o paciente ele perdeu peso nos últimos 3 meses e a redução da ingesta alimentar, como a Nara também já comentou na aula dela. Então, a partir daí, o enfermeiro ele já consegue observar se o paciente tem algum déficit nutricional, sinalizar um nutricionista para a gente começar a iniciar com essa terapia nutricional o mais precocemente possível no nosso paciente. Um outro ponto importante também é o registro de enfermagem, uma vez que muitos profissionais vão estar assistindo esse paciente à distância. Então, a enfermagem tem esse grande desafio. Registrar adequadamente, de forma fidedigna, tudo que está sendo ofertado ao paciente e realizado, desde aceitação alimentar, tolerância, se o paciente tem alguma lesão por pressão, o controle glicêmico rigoroso que nós precisamos fazer nesses pacientes e o quanto ele é impactante aí na morbimortalidade dos pacientes, tudo isso para quê? Para que a gente consiga traçar um plano de cuidado nutricional adequado ao nosso paciente. E além dessas etapas, a enfermagem também está presente desde a instalação do acesso, a administração e monitoramento de toda a terapia nutricional. Então, a gente tem um grande desafio, sendo que nós estamos ali à beira-leito do paciente. Quando a gente fala da resposta inflamatória ao paciente com Covid-19, esse paciente ele pode desenvolver a forma grave da doença e com isso, nessa fase inicial da resposta inflamatória, eles podem estar muito descompensados, com altas doses de drogas vasoativas e isso inviabilizar o início da terapia nutricional. E a equipe multidisciplinar que está assistindo esse paciente, ela tem um grande desafio, que é restabelecer esse paciente para que a equipe de terapia nutricional consiga instituir essa terapia de modo precoce e seguro para minimizar o catabolismo proteico, estabelecer e manter o balanço de líquidos e eletrólitos e atender às necessidades de proteína, energia e micronutrientes ao nosso paciente. Aqui a gente tem as recomendações da Sociedade Brasileira, da ASPEN, da ESPEN, onde a gente vê que a via oral no paciente não grave ela é preferencial,
Quando a nutrição enteral ela é indicada, ela deve ser iniciada de maneira precoce, e na inviabilidade do trato gastrointestinal, a gente tem, então, a nutrição parenteral. Nesse estudo descritivo, transversal e multicêntrico, com 204 pacientes, eles avaliaram as características clínicas dos pacientes com sintomas digestivos de Covid-19. E o que eles viram? Que 47% dos pacientes que foram admitidos, eles tinham a presença dos sintomas digestivos e respiratórios. Porém, o que chamou a atenção? Os sintomas digestivos, eles se iniciaram antes dos sintomas respiratórios. Isso retardou o diagnóstico para o Covid-19 e a ida deste paciente a uma instituição de saúde. Então, quando a gente pensa num paciente que ele já tem um déficit nutricional, ele chegou com esse déficit mais agravado na instituição, ficando muito mais difícil da gente nutrir e tentar recuperar o estado desse paciente. E aí a gente vê que 69% a 100% desses pacientes com casos moderados e graves apresentaram a falta de apetite na admissão. Conforme a gravidade da doença foi aumentando, esses sintomas digestivos ficaram mais persistentes, dificultando aí uma nutrição enteral nesses pacientes. Então, é muito importante a gente avaliar a necessidade da nutrição parenteral e realizar a transição para a nutrição enteral assim que for possível, que esses sintomas gastrointestinais estejam menos persistentes. E aí a gente se pergunta, né? Tem muitos desafios para a gente nutrir um paciente com Covid-19. Nem todo paciente que está dentro de uma UTI, ele vai estar entubado. A gente vai ter aqueles pacientes que estão se alimentando por via oral. E aí, quando a gente pensa nesses sintomas digestivos, como a inapetência, perda do paladar, olfato, vômito, dor abdominal, diarreia, já é um impeditor para o paciente se alimentar adequadamente. E aí eu venho com uma outra questão, que os pacientes com Covid suspeito e confirmado, eles têm a indicação de fazer higiene oral com peróxido de hidrogênio 1%, no intuito de diminuir a carga viral. E se tem poucos estudos ainda sobre essa eficácia e os efeitos colaterais que esse produto pode trazer. Então, é muito importante nós, na enfermagem que estamos à beira-leito, inspecionar a cavidade oral do paciente para que isso não seja mais um fator para ele não se alimentar adequadamente e ter uma parceria muito grande com a estomatologia bucal nos hospitais que contarem com esse profissional. A gente também tem que incentivar e monitorar a aceitação desse paciente e gerenciar o risco de broncoaspiração, uma vez que a gente viu no estudo anterior que esses pacientes eles podem evoluir com sintomas respiratórios. E o que a gente não quer é que nosso paciente venha a ter uma broncoaspiração. Um outro desafio é a oferta de suplementos, a aceitação desse suplemento pelos pacientes. Então, uma saída que nós encontramos no hospital foi fracionar o suplemento e oferecer ele junto com o medicamento. Então, essa prescrição, ela passa por uma avaliação do farmacêutico na questão da interação droga-nutriente, e quando está tudo ok, então a gente recebe o start e pode, então, começar a administrar o suplemento com o medicamento, e com isso a gente consegue uma melhor aceitação do paciente e monitorar mais de perto se ele está tomando. Isso não vai ficar lá na geladeira dele, e eu coloquei esse trabalho da Vandenberg como referência, foi o que a gente usou. E com tudo isso, a gente vê que os registros de enfermagem, eles são fundamentais, porque nós vamos fazer muita coisa com o paciente e toda a equipe que está assistindo à distância, ela precisa, então, ter essa visão do que está sendo feito com o paciente, além de, dentro dos blocos de UTI, muitos hospitais terem instalado telefone, então os profissionais que estão assistindo à distância conseguem ligar para o paciente, por exemplo, o nutricionista, fazer uma adequação da dieta de preferência para o paciente. Um outro desafio é quando esse paciente ele necessita de uma via alternativa de alimentação, e aí a gente tem a passagem da sonda nasointeral. Muitas sociedades vêm recomendando a não realização do procedimento pela endoscopia, onde o enfermeiro ele vai tentar passar essa sonda beira-leito, um procedimento às cegas que não está livre de dano ao paciente, e às vezes ele pode não conseguir, às vezes o paciente tem um desvio de septo, essa sonda não progride, e a gente tem um paciente que ele consegue entrar com uma nutrição enteral, o enfermeiro não conseguiu passar a beira-leito,
e não é recomendado o endoscopista passar. Então, com todos esses dados, a gente alterou, conseguiu fazer uma adequação do nosso procedimento do hospital e com o apoio do controle de infecção e da alta direção, o enfermeiro hoje ele passa a sonda, ele tenta passar 3 vezes a beira-leito, ele não conseguiu, o endoscopista então já vai fazer a passagem dessa sonda. E a posição gástrica é a preferencial, próximo-pilórica, só se a gente tiver um insucesso dessa via. Esse aparelho, nós não temos no Brasil, ele é o único recomendado pelo FDA, o enfermeiro passa a sonda beira-leito, ele vê nesse visor todo o trajeto que a sonda percorre, então acaba não sendo um procedimento às cegas, e ele não precisa do raio-x abdominal, então é o único validado pelo FDA. Porque muitos estudos, eles também recomendam que a gente não exponha muito o técnico de raio-x, né, de minimizar essas realizações do raio-x à beira-leito. E com tudo isso, muitas instituições, elas vêm se adequando. Por quê? Porque a vida precisa continuar, a gente está cuidando de algo novo e conhecendo algo novo. Então, os serviços de endoscopia, em alguns lugares, eles já vêm começando a fazer, mesmo que seja uma endoscopia eletiva, muitos testando os pacientes ficam em casa 3 dias, ou o paciente está no hospital, ele faz o teste, ele aguarda 3 dias até a saída do resultado, então se realiza essa endoscopia no paciente. O outro desafio são os pacientes que vão precisar, então, ser pronados. É importante que a gente prepare o paciente antes de realizar esse procedimento. Então, o paciente, há quantos dias ele está sem evacuar? Então, já vamos fazer um clister nesse paciente, porque depois que eu pronei, eu quero que a minha terapia nutricional, ela flua bem nesse paciente. Então, é importante a gente pausar a nutrição enteral 1 hora antes e 1 hora após, lembrando que a gente tem um grande desafio na hora de colocar esse paciente nessa posição, que ele pode ter uma parada, ele pode perder os dispositivos, então tem que ser muito sincronizado. A administração da nutrição enteral, ela é em um volume trófico, 20 ml hora, administrado por bomba de infusão. A cama, ela precisa estar elevada em Trendelenburg reverso de 10 a 25 graus, e a utilização de procinéticos também vai nos ajudar aí a manter a nutrição desse paciente sem nenhuma intercorrência. E é importante a gente lembrar que o profissional, então, de enfermagem, ele tem que acompanhar esse paciente para qualquer eventualidade de intolerância que esse paciente venha apresentar nessa posição. E os estudos, eles já falam que o paciente na posição prona, ele não tem risco aumentado de evoluir para uma aspiração pulmonar. Então, é um procedimento seguro. Em relação à disfunção renal, a hora que o paciente ele inicia essa terapia renal substitutiva, ele pode sim chocar, ele pode necessitar de altas doses de drogas vasoativas, ele pode ter uma instabilidade hemodinâmica e a gente tem que regredir a terapia nutricional. Então, a gente tem que acompanhar esse paciente ali à beira-leito e ficar atento a todos os sinais que o paciente venha a apresentar. A constipação intestinal também é algo presente que nós estamos vendo nos pacientes graves de UTI com Covid-19, pela quantidade de uso de sedativos, opioides, bloqueadores neuromusculares, drogas vasopressoras, choque, mediadores inflamatórios, a desidratação, o comprometimento da progressão da terapia nutricional enteral e a mobilização reduzida no leito desses pacientes. E o que a gente tem, então, para nos ajudar nessa tratativa? Criar protocolos de identificação da constipação, quantificação, tratamento e monitorização dessas eliminações. Então, a equipe ela precisa conhecer, ela precisa ser treinada para que ela consiga monitorar e a gente acompanhar isso e fazer as adequações necessárias. Aumentar a oferta hídrica e o volume e monitorar se o volume prescrito está sendo ofertado. Muitas vezes a gente não vai conseguir aumentar essa oferta hídrica, dependendo da gravidade aí do nosso paciente, do comprometimento hemodinâmico que ele está tendo. Descartar a obstrução intestinal e ilho paralítico e substituir dentro da possibilidade os medicamentos que alteram a motilidade do nosso paciente. A retirada acidental da sonda e do acesso central também.
Pode acontecer na hora de pronar, voltar para a posição supina, na hora da gente tirar essa sedação do paciente para ele poder evoluir para uma extubação. Então, os pacientes ficam agitados e acabam sacando dispositivos. Então, a gente tem que monitorar muito essa agitação, se essas fixações estão adequadas e prevenir, então, a broncoaspiração desses pacientes. A gente tem um estudo aqui de 46 pacientes de UTI e clínica médica, que a saída inadvertida era de 4,6%, então a gente precisa monitorar. E quando a gente fala da nutrição parenteral suplementar, a gente tem como recomendação a ASP em 2016, que para iniciar após 7 a 10 dias da terapia nutricional enteral insuficiente, a ESP em 2019, quando o aporte calórico proteico não atinge 60% das necessidades por via enteral na primeira semana, e a BRASPA em 2020, considerar a nutrição suplementar após 5 a 7 dias em que o paciente não atinge mais que 60% por via digestiva. Esse trabalho randomizado, controlado, ele foi realizado em 2 hospitais, em UTIs de clínica médica, em UTIs de clínica e cirúrgicas. Os pacientes eletivos foram aqueles que que receberam menos que 60% da meta energética da nutrição enteral no 3º dia após a admissão na UTI. Eles foram avaliados e essa meta ela foi recalculada e a partir do 4º dia esses pacientes iniciaram com uma nutrição parenteral suplementar. Se esperava que esses pacientes ficassem pelo menos 5 dias com essa terapia e apresentassem uma função gastrointestinal funcional. 148 pacientes foram contemplados em cada grupo e o que a gente vê? Que o fornecimento de quase 100% das necessidades energéticas reduziu o risco de infecções nosocomiais, o número de dias de antibiótico, dias de internação e redução de dias de ventilação mecânica. E eles acompanharam esses pacientes durante 28 dias. E o que a gente vê? Que o ajuste cuidadoso do aporte calórico e proteico, o monitoramento metabólico desse paciente diário, o controle glicêmico rigoroso, evitou a síndrome de realimentação nesse grupo com nutrição parenteral suplementar. E chama a atenção que nas primeiras 72 horas de alimentação é o período de maior criticidade para esse paciente. Então, com a nutrição parenteral suplementar, há espaço ou há dificuldade para essa terapia? Tem espaço, mas tem a dificuldade também. Então, a equipe de terapia nutricional, ela precisa ter uma interação muito fortalecida com o restante das equipes que estão assistindo esse paciente, principalmente com a equipe de infectologia, porque quando a gente fala nutrição parenteral suplementar, eles já pensam mais infecção para o paciente, e a gente vê que não é. Mostrar os benefícios dessa terapia, que seja enviar trabalhos que falem sobre a nutrição parenteral suplementar, a gente faz muito isso na nossa prática diária no hospital. Outra questão é a escolha cuidadosa do acesso. Não adianta eu colocar um acesso periférico se o meu paciente não tem uma via, se ele tem uma rede venosa fragilizada, ele vai perder esse acesso. Atentar à osmolaridade da solução e monitorar adequadamente e acompanhar a evolução da meta calórica proteica diária desse paciente. E como conclusão, o que a gente tem? Estamos aprendendo a cuidar do que era desconhecido, nunca tínhamos cuidado de um paciente com Covid-19, é a primeira vez, estamos evoluindo no conhecimento e na segurança. A equipe de enfermagem ela tem um importante papel na entrega da terapia nutricional e dos registros, uma vez que a equipe que está 24 horas à beira-leito ao lado do paciente, necessita então estar próxima para a gente minimizar esses eventos adversos que podem acontecer com o paciente. E a nutrição parenteral suplementar, quando bem indicada e monitorizada, ela traz grandes benefícios aos nossos pacientes. E aí, falando então de tudo isso, eu trago um quiz aqui para a gente responder. Eu vou ler a pergunta e as alternativas, e aí vocês vão respondendo. A posição prona é uma das medidas utilizadas para o tratamento da hipoxemia grave. Qual dos cuidados abaixo não é recomendado a este paciente? Alternativa A. Deve ser realizada sem sincronia e de preferência acompanhada de um checklist.
monitorização contínua no dorso desse paciente, suspensão da nutrição enteral para evitar a aspiração e a proteção da face do paciente para evitar lesão por pressão, intercalando os lados da face desse paciente. Vamos responder então, vamos participar. Enquanto isso, eu, Dr. Rubens e a Nara, a gente começa então as discussões. Bom, gente, não esquece de mandar a pergunta aí pro chat, né, de uma maneira geral. Respondam aí, mas de uma maneira geral. Podem perguntar sobre as diversas apresentações que houveram. Vamos nos respondendo e vamos ver. Já tem umas perguntas bem interessantes no chat, viu, André? Nara tem umas perguntas bem interessantes aí para a gente começar a discutir aqui nesse tempinho que falta. Ótimo. Vamos lá, então. Acho que a gente não deixou muito espaço para pergunta, na verdade, né? Falamos bastante. Bastante. Um tema tão interessante. Exatamente. Vamos, então, à resposta. Então, a resposta é a suspensão da nutrição enteral para evitar a aspiração. Então, a gente não deve suspender. A gente pausa 1 hora antes, pausa 1 hora após o paciente já estar pronado e nós não podemos esquecer de religar esta terapia. Muitas vezes a gente se esquece de ligar novamente a nutrição enteral que o paciente está recebendo. Eu coloquei como A, né? Então, ele deve ser realizada em sincronia, de preferência acompanhada de um checklist, para a gente evitar que esse paciente ele tenha uma extubação, ele perca os dispositivos. Então, o checklist ele tem sido muito recomendado nesse procedimento. Então, a gente fica com o médico na cabeceira, um fisioterapeuta ao lado do paciente e o restante da equipe de enfermagem, em torno de 5 profissionais, e um outro que fica, então, com o checklist e vai organizando todo o procedimento. Durante o procedimento de pronação, o paciente ele tem que estar monitorizado, porque ele pode evoluir para uma parada, por uma instabilidade, e a proteção da face é muito importante para evitar a lesão por pressão. Então, a gente vai alternando os lados da face de 2 em 2 horas e o braço também do paciente. Ótimo, ótimo. Ô, André, parece que você é bidu, né? Porque uma das perguntas que veio no chat aqui era exatamente essa pergunta aí. Perguntava se os pacientes pronados deveriam se suspender pelo risco de broncoaspiração. E você cortou a pergunta da pessoa que mandou para a gente e já colocou no seu quiz aí com 2 dias de antecedência, tá? Precisa colocar os próximos números da Mega Sena para a gente aí, né? Eu acho que... Ô, Nara, tem uma questão aqui que eu achei interessante, né? O Thiago perguntou o que você entende como um indicador de qualidade para mensurar se realmente eu estou sendo efetivo na minha terapêutica nutricional. Quais são os indicadores chaves que você acha que você tem que medir para saber se você está entregando, se não está entregando a sua terapia? Então, na verdade, nós falamos várias informações que poderiam ser transcritas como indicadores, né? A gente falou em otimizar as metas. Em quanto tempo, né? A gente utiliza muito tempo para atingir a meta. Isso é um indicador, né? A gente coleta todo dia, não tem jeito, é trabalho de formiguinha, né? Então, tempo para atingir a meta, tempo para atingir o aporte proteico, né? O quanto foi quando foi iniciado e quanto foi o D que você começou já a oferecer. Percentual do aporte proteico dia a dia você pode também colocar, porque se você, como você mesmo disse, a meta ela é 1,5, eu estou dando só 1, né? Então esse é um indicador. Percentual de infusão é o mais simples, né? Percentual de infusão do que foi oferecido. Parenteral, enteral, a própria aceitação oral, né? Poderia ser um indicador. O quanto do que foi recebido foi consumido. Exatamente para poder a gente já pensar em qual a conduta. Isso gera indicador. Então, na verdade, tem N indicadores. Pensando pelo lado da questão de lesão, hoje em dia a gente tem também indicador, né? De lesão por pressão, né? De manipulação, se o paciente chegou sem lesão, se ele evoluiu com lesão, quantos pacientes no âmbito do hospital evoluíram com lesão por pressão naquele período. Então, isso tudo gera indicador.
É só a gente pensar, tem um indicador. É isso mesmo. Eu acho que essa pergunta de buscar os indicadores é o que está mudando no século XXI. A gente não está mais numa questão de apenas fazer a terapêutica, é assim e tal. Eu preciso medir claramente se eu estou fazendo direito e discutir, melhorar isso a cada momento. Eu acho que isso é fundamental em terapia nutricional. Eu acho isso fundamental em qualquer tipo de terapia, né? Eu só queria complementar, Rubens. Na verdade, a gente não pode pegar o indicador do outro e transformar para a gente. A gente tem que ver o nosso indicador, o indicador do nosso serviço. Isso é fundamental, porque, na verdade, ele é o espelho daquilo que a gente está oferecendo. Sim, verdade. Né? Verdade. Andréia, me diz uma coisa. Nos casos de intolerância gastrointestinal, como vômito, distensão, náuseas, não sei o que, náuseas, e aí? Faz o quê? Né? Fica quanto tempo parado? E eu já vi casos, infelizmente, de o paciente tem intolerância, e de repente ele tem intolerância por 10 dias, e por 10 dias ficou sem aporte nutricional adequado. E aí, o que você pensa disso? É muito importante, quando a gente fala da intolerância, a gente ter uma visão criteriosa disso e a gente instituir o protocolo de gastroparesia o mais precoce nesse paciente que está apresentando, então, esses sinais de intolerância. Uma vez que não é recomendado mais a realização da medição do volume residual gástrico, porque a gente pode ter um marcador errôneo, dependendo da posição da sonda desse paciente, e o paciente evoluiu, então, com sinais de intolerância, aí sim nós vamos abrir a sonda e aspirar. Aspirou, veio. Alguns hospitais, eles trabalham com 500 ml de resíduo, outros 300, mas o que eu falo é assim, eu estou com um paciente que ele começou com uma terapia nutricional enteral, faz 2 dias, um dia, ele apresentou 150 ml de resíduo naquele momento, eu desprezo e continuo a terapia nutricional enteral para ele, ou eu já comunico a equipe de terapia nutricional para a gente ver se ele vai continuar com aquele mesmo volume, se nós vamos mudar a terapia do paciente. Então, cada paciente é um paciente, a gente tem que avaliar de forma individual. No hospital, nosso protocolo, ele é 500 ml, então o paciente apresentou sinal de intolerância, a gente abre a sonda, a gente aspira essa sonda, veio então 500, ele entra no protocolo de gastroparesia e fica com essa sonda aberta por 6 horas. Depois de 6 horas, eu vou reavaliar e ver se esse resíduo diminuiu. Se ele diminuiu em torno de 300 ml, a gente volta com a terapia nutricional enteral para esse paciente. Se ele persiste nesse volume alto de resíduo gástrico, a gente não espera mais do que 2 dias e esse paciente, então, ele já tem a indicação de uma passagem de uma sonda de dupla via, que a gente alimenta via jejunal e faz a descompressão gástrica. E é muito importante, quando a gente pensa em sinais de intolerância, não é só a dieta, a gente tem que ver, o paciente está evoluindo para um processo infeccioso, esse paciente está instável, que medicação que ele entrou, que está persistindo essa gastroparesia do paciente, alguma alteração glicêmica, então tudo isso tem que ser feito, avaliado em conjunto, não é só uma coisa quando a gente fala de intolerância à gastroparesia. Perfeito. Eu acho isso mesmo. A gente tem que ter protocolos claros nisso. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Eu acho que é uma pergunta que gera bastante coisa. Na verdade, são 2 perguntas interligadas aqui. Gostaria de saber se vocês chegam na meta de 30 calorias por quilo em pacientes com hiperglicemia. E vocês retardam a progressão em casos de hiperglicemia ou hipercapnia. Bom, eu respondo parte e vocês colocam a opinião que vocês pensam. Eu acho que, claramente, hiperglicemia e nutrição são coisas diferentes, né? Eu não posso deixar de nutrir um paciente porque esse paciente está hiperglicêmico. Se esse paciente está hiperglicêmico, eu tenho protocolos de insulinoterapia, né? Eu tenho protocolos, até hoje em dia, eu tenho protocolos automatizados, eu tenho bombas de infusão que injetam a quantidade de insulina conforme a nutrição parenteral, conforme a nutrição enteral entrando no paciente de uma forma automática. Existe esse equipamento já à disposição no Brasil. Então, assim, não é porque esse paciente está com uma disglicemia, e lembrando que os pacientes inflamados todos têm um risco maior de disglicemia, de evoluir com hiperglicemia do estresse, etc., etc.
que eu não vou nutrir esse paciente na meta, né? Eu não vai ser provocando. Então, sim, eu vou progredir para os 30 quilocalorias, paulatinamente, como a gente falou, não desde o começo, e eu vou apertar o meu protocolo de insulinoterapia, protocolo desses pacientes, que deve ser protocolo, existem vários, né? Deve ser o máximo automatizado possível, não de 6 em 6 horas numa UTI, essas coisas todas. Agora, sobre a hipercapnia, né? Isso é uma discussão bastante interessante, que a gente sabe que carboidratos na dieta geram CO2, e se o paciente está com hipercapnia e eu não estou conseguindo gerenciar essa hipercapnia pela ventilação, né? Um dos jeitos de eu gerenciar a hipercapnia é pela ventilação, aumentando a frequência respiratória, aumentando o volume, etc. Se esse paciente não consigo, substituir parte desse carboidrato como fonte energética pela gordura como fonte energética, né? Pelos triglicéridos, cadeia leve e longa, é conceitualmente interessante de se fazer, né? Porque eu não gero a mesma quantidade de CO2 com a nutrição com base de gordura. De certa forma, conceitualmente isso é importante, a gente não tem muitas provas a respeito disso ainda baseado em evidência, mas é um jeito de a gente fazer essa substituição. E mais modernamente a gente tem aí terapias que vão estar entrando aqui no segundo semestre, são terapias de recaptação de CO2. Esse paciente, eu vou tirar só o CO2 do sangue do paciente que tiver nesse momento de hipercapnia, não tem que ter impacto também. Nara, o que você achou? Que eu falei muita besteira? Como é que é? Não, acho que você falou perfeito. Na verdade, a pessoa que fez a pergunta, ela descreveu o paciente com Covid, né? Que ele está pronto para ser pronado, né? Na verdade. E aí, exatamente isso. Não adianta a gente também pensar só na alimentação, porque precisa da terapêutica medicamentosa, né? Não tenha dúvida, né? Tem que fazer exatamente drip de insulina, né? Coisa em bomba para ter certeza que a gente vai oferecer adequadamente a insulina para esse paciente. É óbvio que a gente tem que trabalhar em conjunto, sempre. Por isso que a gente fala que ninguém trabalha sozinho, né? A gente pode tentar modular aí a alimentação, tentando reduzir mais carboidrato e vai aumentar o lipídio, e tem que ver se esse paciente tolera também isso, né? Porque a gente sabe que o lipídio também vai fazer maior estase gástrica, enfim, então tem que ver o contexto do paciente. Concordo que não dá para não nutrir porque o paciente está fazendo hiperglicemia, não tem como, né? Esse paciente faz hiperglicemia, não tem, senão ninguém vai nutrir ninguém. O paciente grave não é nutrido, né? Exatamente. E aí não importa se é parenteral, se é interal, a gente tem que pensar nisso, mas tem que trabalhar em conjunto. Você falou perfeito, não tenho mais nada a acrescentar. Tem uma outra pergunta aqui, André, eu acho que é para você, né? Essa pergunta, porque quem está na linha de frente é a enfermagem, que realmente sempre dá cara. Paciente numa situação de paciente hiperativo, agitado, tentar retirar os acessos, porém não aceita a alimentação oferecida. Várias consistências já foram tentadas e mudadas, né? E aí? O que a gente faz, né? Esse paciente agitado, etc., ele vai ficar sem comer, ele não vai ficar sem comer, né? E aí, como é que a gente resolve esse processo? O que você acha? A gente tem que pensar que esses pacientes, que eles não evoluem para um tubo, que eles permanecem ali conscientes dentro da UTI, eles mudaram totalmente o ambiente e eles vão evoluir para um delírio. Então, a gente tem que ter protocolo de delírio dentro da instituição. Não é fácil tratar o delírio do paciente. Se você tem um quarto com janela, você pode colocar esse paciente, que ele não vai ficar naquela caixa fechada. A gente tem um agravante que esses pacientes com Covid, eles ficam sem acompanhantes, e a gente sabe que o acompanhante, ele ajuda bastante ali na tratativa dessa agitação do paciente, e esse paciente, ele não vai ficar sem comer. Então, eu acho importante também o que a gente vê. Qual o medicamento que esse paciente tomava em casa, que ele ainda não está tomando no hospital? A reconciliação medicamentosa é muito importante. Às vezes esse paciente já tomava alguma coisa para agitação em casa, então ele tem que ser reconciliado dentro do hospital. E a gente trabalhar em conjunto com a equipe multi para que esse paciente não fique sem comer e nem precisa de uma sonda por causa da agitação. É tratar essa agitação, esse delírio do paciente e ir para a melhora dele. Tem que ter meta, tem medicações para delírio, tem que ser introduzidas prontamente nisso, tem que ter metas e, se for necessário, vai ter que conter paciente, vai passar nutrição enteral,
né? A gente tem que pensar que não pode muito retardar essa questão, não, né? Se for necessário, é isso. Então, uma outra questãozinha aqui, que colocou um assunto que é o assunto que todos discutem. Com relação ao uso de nutrição parenteral no paciente grávido, deve-se aguardar a estabilidade hemodinâmica para poder afetar a dieta? O paciente estabiliza o quadro hemodinâmico, inicia-se nutrição? Comenta sobre isso. Eu respondi em uma das anteriores, etc. Eu acabei errando. É a pergunta aqui. Bom, a questão fundamental é o seguinte. A droga vasoativa, ela faz vasoconstrição, né? É assim que ela funciona, fazendo vasoconstrição periférica. E a irrigação das minhas vilosidades intestinais, ela tem uma conformação especial. As arteríolas e as venas intestinais têm uma conformação interessante, porque no ápice do meu vilo intestinal, onde eu tenho parte da minha absorção, é onde vai passar ali para ser a vênula, eu já tenho uma baixa saturação de oxigênio, teoricamente, por natureza ali, né? Porque eu vou trocando em todo a arteríola por vena nesse vilo. Quando eu faço a vasoconstrição, a baixa saturação de oxigênio na ponta da minha vilosidade, ela passa a ser muito maior. Então, realmente, do mesmo jeito que pacientes que estão com droga vasoativa aumentada, muitas vezes evoluem com a ponta dos dedos, do pé, a ponta dos dedos da mão, com necrose por isquemia decorrente do uso de droga vasoativa, essa isquemia que você vê na ponta do dedo acontece nos meus vírus intestinais também. Então, é sabido, óbvio que isso é dose dependente, né? Em outras palavras, existem trabalhos que mostram que eu tenho uma certa segurança até uma certa dose, a partir de uma certa dose, essa segurança eu teria que suspender, não é que eu vou suspender nutrição enteral simplesmente porque o paciente está sob droga vasoativa, não é assim. E existem drogas vasoativas e drogas vasoativas. Alguns trabalhos mostraram que, por exemplo, o uso de vasopressina piora a questão de isquemia intestinal do que o uso de noradrenalina, ou dopamina. Mas não vem ao caso aqui, mas o que se coloca nas discussões e nas recomendações é que toda vez que eu não parei ainda, né, em que eu estou com o uso de droga vasoativa ainda em ascendente, o paciente ainda está instável, eu não experimentei a estabilidade dele com a droga, eu vou suspender nutrição enteral, né? A partir do momento em que eu parei a estabilidade da droga, cheguei num patamar, eu vou decidir se eu vou continuar com nutrição enteral ou se eu vou passar para nutrição parenteral. Se a dose for alta, eu vou passar para nutrição parenteral, realmente porque eu diminuo essa questão de isquemia intestinal. Essa é uma questão bastante discutida, né? Tem a ver com droga para droga, tem a ver com qual que é o índice, tem a ver com paciente para paciente. Por isso que a gente coloca, olha, você ainda não chegou na estabilidade, você está subindo droga, você vai parar a nutrição enteral e vai fazer nutrição parenteral. A nutrição parenteral, ela é feita numa via só para ela, não separada da droga vasoativa, então você continua ofertando isso de uma certa maneira, né? Eu acho que isso responde, em parte, essa pergunta ali. Eu tenho outras perguntinhas aqui, que a Bruna aqui do Rio de Janeiro perguntou: quais seriam as maiores diferenças e dificuldades na abordagem de pacientes idosos e mais jovens? E aí eu coloco para vocês duas aí, Andréia e Nara, para responder. Qual que é a maior dificuldade? É deglutição? É inapetência? O que você entende aí? Posso responder, Andréia, primeiro? Pode. Então, na verdade, pensando nesse grupo de pacientes COVID, eu vou dizer que eles foram muito semelhantes. O paciente idoso, a gente já sabe que ele, por si só, ele já chega muitas vezes anorético, né, com disfagia, não são todos, mas muitas vezes independente de COVID. Mas nesse grupo de pacientes, o paciente jovem chegou assim também. Então, se a gente for falar do grupo de pacientes COVID, os problemas foram muito semelhantes. Aí a gente pode pensar, em relação ao idoso, que ele já chega com uma tolerância gastrointestinal menor do que o paciente jovem. E isso é porque ele é idoso, né? Muitas vezes ele tem uma digestibilidade mais difícil mesmo, e aí só piora um pouco com a doença, mas ele já vinha com isso. Às vezes o paciente jovem tem uma digestibilidade melhor. Então, assim, talvez essa seja uma das duas diferenças, né? O paciente jovem já chega com mais massa muscular do que o idoso. Isso acaba sendo algo bom, né? De benefício para o paciente mais jovem. No entanto, se ele for mais grave, vai acabar sendo igual.
ambos fazem hiperglicemia, ambos ficam graves, ambos evoluem com disfunções. Então, assim, talvez a única diferença que eu tenha visto, né, na evolução desses pacientes no dia a dia é porque realmente o paciente jovem chega melhor, como você mesmo disse lá no início, né? Ele chega com um estado nutricional melhor do que o idoso. Então, ele chega ganhando alguma coisa na luta, né? Mas a digestibilidade desse paciente idoso também acaba prejudicando mais ele, né? Então, a gente tem que acabar, às vezes, fazendo um módulo de proteína mais hidrolisado para favorecer, né? Diferente do paciente mais jovem, que às vezes ele consegue tolerar uma proteína que não hidrolisada. Então, assim, ao meu ver, teve esse diferencial. Mas, quando graves, ambos tiveram disfunções orgânicas. Beleza. Gente, já chegamos aqui no nosso tempo, infelizmente. Dava para a gente conversar a noite toda aqui, tomando um cafezinho, mas infelizmente a gente tem que ir terminando. Eu peço para todo mundo responder a pesquisa no final, a pesquisa de satisfação do evento, isso que faz a gente fazer um evento cada vez melhor com vocês. E aí a gente vai... Nas perguntas que não foram respondidas, se a gente tiver aí o vínculo do acesso com e-mail, a gente responde por e-mail essas perguntas depois, né? Lembrando para vocês que esse evento está sendo gravado e aí a gente vai disponibilizar a gravação desse evento para quem estava aqui junto com a gente, por um link por e-mail e tudo isso. Agradeço muito cada um de vocês a estarem aqui com a gente até essa hora. Foi muito bom, agradeço muito Nara, agradeço muito Andréia, adorei fazer esse evento com vocês. E aí eu deixo para vocês terminarem também. Foi um prazer imenso, amei também essa tríade aqui, agradeço muito a disponibilidade daqueles que estão do outro lado, né, e que dividiram com a gente esse tempo, espero ter contribuído um pouquinho para o benefício do tratamento dos nossos pacientes. Obrigada, gente. Foi um prazer mesmo imenso estar com vocês hoje aqui e acho que esse momento de troca de experiência, ele é muito importante para a gente fortalecer esse cuidado e aprender cada vez mais um com o outro de cuidar de algo que a gente não estava acostumado. E é assim que a gente vai fortalecendo a nossa prática e vai conseguir entregar esse paciente livre de qualquer dano e de preferência melhor para a sociedade. Lembrando vocês só que o pessoal que estava aqui online, a gente vai fornecer um certificado desse webinar para vocês por e-mail, para vocês guardarem aí. Agradeço a todos e a gente vai ficando por aqui e até o próximo. Vamos ter outros eventos tão bons quanto esse e bem legais, só nos aguardem.